Um terrível ataque terrorista em Jerusalém deixou pelo menos 5 mortos e muitos outros feridos, vários em estado crítico. Além disso, a operação de Israel na cidade de Gaza está em andamento, mas o Hamas está bloqueando evacuações e punindo civis que tentam sair da zona de perigo, enquanto divulga a propaganda que a mídia está mais do que disposta a divulgar. Além disso, de volta dos mortos. Hoje temos uma história incrível de um menino de Gaza, cuja vida teria sido interrompida pelas forças de defesa de Israel, mas que foi encontrado são e salvo com sua mãe no final da semana passada. Você não vai querer perder isso que vem aí no Quad. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Quad aqui em nossos estúdios de Jerusalém com minha maravilhosa co-apresentadora, Emily Schrader, que é jornalista e ativista de direitos humanos, Shoshana Kitz Jasko, fundadora da Kmat Nashim, lutando e elevando as vozes das mulheres no mundo ortodoxo, e uma convidada, co-apresentadora muito querida, Ruthie Bloom, editora sênior colaboradora da JNS e apresentadora do seu próprio programa, Israel Undiplomatic. Por que falariam isso de você, Ruthie? Infelizmente, começamos hoje com uma notícia muito triste. Um ataque terrorista em Ramot, bairro de Jerusalém, que até agora deixou 4 mortos e muitos feridos. E sabe, isso é como um tipo de retrauma, porque em Jerusalém, pelo menos quando me mudei para cá em 2001, foi quando a segunda intifada estava acontecendo. E esses ataques eram quase diários, se não semanais. Eles aconteciam em cafés, em ônibus, nas ruas, pessoas sendo baleadas. E Jerusalém, infelizmente, não se livrou desses ataques. Mas meio que nos deixamos levar por uma falsa sensação de segurança, de certa forma, porque a guerra realmente não esteve em Jerusalém nos últimos anos. Mas antes de 7 de outubro começar, essa guerra começou. No ano anterior, tivemos dezenas de vítimas em Jerusalém, pessoas sendo baleadas do lado de fora de uma sinagoga. E, infelizmente, sempre somos lembrados de que o inimigo, os extremistas, os radicais, não estão muito longe de nenhum de nós aqui em Israel. E por isso oramos pela recuperação daqueles que foram feridos. Oramos pelas famílias que perderam entes queridos nesta manhã, pessoas que apenas foram trabalhar e passaram por isso. E, infelizmente, é um lembrete doloroso de que isso nunca está tão longe de nós. E Deus sabe, aliás, meninas, como isso vai ser interpretado pela mídia. Alguém em um ônibus pode ter sido agressivo e merecido ser baleado? Não sei, CNN, BBC expliquem. Como vão abordar isso? Se é que vocês vão falar sobre isso, o que você acha, Emily? Eu não acho que isso vai ser noticiado nem de perto, tanto quanto qualquer coisa que já tenha acontecido em Gaza. Vamos ter que esperar para ver. Tenho me decepcionado repetidamente desde 7 de outubro, especialmente com a forma como a mídia noticia o que acontece aqui. E, na verdade, não é o nosso conflito, mas eu só quero destacar outro incidente sobre a mídia internacional que mostra o quanto eles são motivados ideologicamente. E esse é o assassinato da jovem ucraniana de 23 anos nos Estados Unidos, que entrou no metrô e foi morta do nada por uma pessoa louca naquele metrô. E ninguém está noticiando isso. Porque essa pessoa louca é um islamista que admira Osama Bin Laden. Eu não sei qual é a motivação, mas o fato de não se encaixar na narrativa deles e você literalmente não ver nenhuma das grandes mídias reportando isso é uma loucura, porque todo o assassinato dessa refugiada ucraniana foi gravado em vídeo. Está em vídeo e está em todas as redes sociais, e mesmo assim a grande mídia não noticiou porque não se encaixa na agenda deles do dia da semana ou dos conflitos internacionais que eles querem abordar agora. É revoltante. Isso não é notícia nem jornalismo. Isso não é jornalismo, por isso nunca falam dos cristãos massacrados no Egito. Desculpe. Nada sobre a Síria, os drusos ou os estupros é noticiado. Preferem inventar mentiras. Vocês são as 225 mil pessoas no Iêmen que morreram de fome. Sim. Não vamos falar sobre isso. Não, eles não tinham nenhum. 5 pessoas em Gaza passam fome por falta de comida. Sim. Você é repórter, você é jornalista, uma jornalista veterana. Você está nessa há muitos, muitos anos. Você já pensou que as coisas chegariam a esse ponto? Ah, com certeza. E muitos de nós, Nunca fui repórter, escritora de opinião, redatora de matérias especiais ou colunista.
E há uma grande diferença nisso, porque como repórter, eu não estaria expressando minhas opiniões, embora muitos repórteres, bem, Hoje em dia você expressaria, hoje em dia em dia eu faria. Sim, mas veja, eu já esperava isso porque você disse que chegou em 2001, certo? Agora, esta semana marca o aniversário do 11 de setembro. No ano anterior ao 11 de setembro, a segunda intifada começou após a oferta generosa de Israel à autoridade palestina, a Yasser Arafat, propondo terras em troca de paz. E a resposta dele foi lançar uma guerra de atentados suicidas em Israel naquele momento. Foi nessa época que cafés proliferavam nos shoppings. Naquele tempo, todas éramos mães de crianças em idade escolar. A gente dizia, bem, temos que começar a levar nossos filhos para todo lugar de carro porque o ônibus pode explodir e... E não só isso, mas era ainda pior porque as crianças estavam tão traumatizadas, não só por verem isso ou terem amigos mortos, mas muitas crianças de uma das vizinhanças de Jerusalém viram a cabeça do terrorista que se explodiu rolar para dentro do pátio da escola. Pense no trauma permanente que alguém enfrenta. Há vários tipos de traumas secundários por causa disso. Menciono isso porque precisávamos esperar, pois sempre que situações assim ocorrem, lembramos o que o presidente George Bush fez quando as Torres Gêmeas caíram. Ele abraçou os muçulmanos e disse, ele basicamente disse, vamos não aproveitar essa oportunidade para sermos vigilantes contra os muçulmanos. Agora, isso é tudo muito bom, mas o que isso já está dizendo é que o nosso maior medo é que as pessoas não gostem dos muçulmanos. Ninguém parecia ligar para o que ocorria com os judeus. Novamente, não era como se... E então, o que estou dizendo é que isso faz parte de uma jihad global. Não são judeus ou americanos. É todo o Ocidente e judeus, mas Sana inclui judeus e cristãos, como você disse, certo? Porque os islamistas dizem, primeiro vamos cuidar dos judeus e cristãos, mesmo continuando a massacrar cristãos. Mas isso não vira notícia, que é o que estamos dizendo, exatamente. Não é notícia porque não se encaixa na agenda, já que o opressor não é quem eles querem, certo, Shoshana? Eu acho que... O que me assusta em tudo isso, além das coisas normais que já assustam, é que vemos no mundo todo que não há distinção entre um soldado das Forças de Defesa de Israel, que pode estar em Gaza, um judeu em Washington ou um judeu no Reino Unido. Não que eu esteja dizendo que um soldado das Forças de Defesa de Israel mereça ser ferido, mas quando um ônibus de israelenses, incluindo crianças a caminho da escola, é alvejado por balas e quando pessoas aleatórias, judeus ao redor do mundo, são mortos em nome da Palestina, em nome da Jihad, o mundo se torna insensível a essa distinção por não relatar isso corretamente. Nós, israelenses, temos vivenciado isso por décadas, se não mais. Mas o resto do mundo experimenta sem entender. E isso acontece dos dois lados, ou seja, de um lado você está certa, a pessoa que comete isso, ela é muçulmana, não queremos causar o que você está dizendo. Sabe, não queremos causar racismo. Por outro lado, não estamos dizendo, e essas vítimas inocentes, que o que você faz está errado de qualquer forma. Você está dessensibilizando o mundo ao ignorar que são pessoas humanas. E é um grande, grande problema que você vê nos campi universitários, mas também vê nas ruas, que você vê em todo o mundo hoje em dia, sabe? E você tem ônibus cheios de israelenses sendo expulsos da Grécia. Barcos lotados de israelenses chegando enquanto o Airbnb cancela reservas deles. Isso não está certo e já foi mencionado. Isso foi normalizado exatamente como aconteceu na década de 1930 na Alemanha. Normalizar a exclusão dos judeus, impedir acesso a lugares, tirá-los de empregos e expulsá-los é visto como normal. E falando sobre padrões duplos do jornalismo, vamos falar sobre o que está acontecendo em Gaza agora, que é o mundo inteiro, certo? Nessa campanha midiática para nos fazer parecer constantemente os vilões, mesmo havendo um grupo terrorista jihadista usando seu próprio povo como escudo humano. Estamos tentando retirar as pessoas da cidade de Gaza agora, para que possamos tirá-las do perigo. Ninguém faz isso porque estamos perdendo o elemento surpresa. É isso, estamos abrindo o caminho.
E então, você tem todas essas pessoas nos demonizando, mesmo enquanto os habitantes de Gaza estão ligando para a imprensa e dizendo: o Hamas não está nos deixando sair. Apenas assista a isso. Você está no norte? Por que você não se mudou para o sul até agora? Queremos sair, mas eles estão esperando por nós no caminho. Membro do Hamas. Sim, membro do Hamas. O que eles estão dizendo? Dizem que não há evacuação e para voltarmos para casa, então o povo está se dispersando. As pessoas estão com medo de se mover ou o quê? Eles estão realmente com medo. Algumas pessoas estão usando ruas laterais e buscando caminhos alternativos. Eles estão na beira-mar, perto de Al-Nabis e outros lugares, enviando pessoas para sair. Eles destruíram casas em vez das estradas principais. Emily, você esteve em Gaza recentemente. O que você acha sobre o mundo engolir tudo isso e não ter nenhum olhar crítico, apenas aceitar toda a propaganda? Eles fazem isso porque querem. Eles não estão fazendo isso porque acham que é verdade, ou talvez eles realmente achem que é verdade e não querem ouvir mais nada. Acho que eles pensam que isso vai vender. Eles acham que vão conseguir cliques com isso. Eles acham que, no final das contas, isso vai beneficiá-los de alguma forma. Então é por isso que eles estão fazendo isso. E, curiosamente, a situação em Gaza é justamente o que eu ia dizer em resposta ao que a Ruth disse e também a Shoshana. E é que, quando vemos como esses ataques, onde quer que sejam, quando vemos como os ataques terroristas islâmicos são noticiados, especialmente na mídia internacional, eles fazem de tudo para não mostrar os autores dos ataques como culpados, mas sim transformar o grupo ao qual eles pertencem em vítimas. E não são as vítimas. Às vezes é a comunidade judaica que é alvo, às vezes são outras comunidades, às vezes é aleatório, um ataque terrorista aleatório. Às vezes é a comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Diversos grupos já foram vítimas na história, mas pouco se fala sobre elas. Ouvimos sobre os autores e a resposta imediata. Nos países ocidentais que conheci nos últimos 20 anos, como Austrália, Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá e Alemanha, a resposta imediata é: islamofobia, precisamos parar a islamofobia. Concordo que não se deve ser preconceituoso com muçulmanos, nem culpar todos pelas ações de alguns terroristas. Eu aceito isso, mas esse não é o ponto após um ataque terrorista. A questão é que algum islamista louco matou um monte de pessoas de determinado grupo e esse grupo deveria ser o foco. E nunca é, nunca é, nunca é. Demora uns 4 dias até eles revelarem o nome do terrorista. Eles nunca dizem o nome. Nunca vou esquecer o ataque no mercado alemão. Eles atrasaram. Eles deixaram passar um alemão. Eles levaram tipo 24 horas para mencionar o nome do cara. O que está acontecendo? E é assim que você sabe de qual grupo étnico ele é, exatamente. Se fosse João Smith, eles teriam dito na hora. Exatamente. Além disso, precisamos falar sobre Gaza. A segunda intifada que aconteceu que começou um ano antes do 11 de setembro, sim, ela durou até que finalmente Ariel Sharon, então primeiro-ministro em 2005, disse: ok, chega. Não podemos permitir a infiltração desses homens-bomba, vamos nos desengajar de Gaza, o que era uma forma eufemística de... ele também construiu um muro, assim ele não vê as coisas. Ele pensou: vamos nos desengajar. Vamos tirar até o último judeu que estiver morando lá. Além disso, a esquerda esclarecida em Israel disse: não podemos gastar todo esse dinheiro e toda essa mão de obra protegendo esses colonos ou na fronteira. Então temos que tirar todos eles de lá. E nós tiramos. E Gaza, em vez de pegar todos os milhões e bilhões de shekels, dólares e euros para construir um pequeno estado ali, eles pegaram estufas e as transformaram em fábricas de bombas, etc. Isso é relevante para a guerra em Gaza, porque desde então eles vinham construindo o Estado terrorista contra o qual lutamos agora. E para completar tudo isso, ninguém na mídia menciona o Egito. O Egito auxiliou moradores de Gaza a receber ajuda? Quando houve um ataque, quando Gaza estava sob cerco. E o Egito? O Egito faz fronteira com Gaza. A situação piorou. O ministro das Relações Exteriores acusou Israel de causar fome, genocídio e declarou que não aceitarão palestinos, pois não querem que deixem sua terra. Eles preferem muito mais que eles sejam mortos. Sim, inclusive a rainha Rania Botox da Jordânia.
Ela disse o mesmo. Critica Israel, mas eles não aceitam nenhum. Suponha que eles não queiram terroristas em seu país, como o Egito. Então, por que não acolhem as mulheres na igreja? Nós aqui estamos recebendo as mulheres? Não, eu ia dizer outra coisa. Se eles fossem honestos e dissessem, não, nós não queremos esses terroristas, e a Jordânia dissesse, nós não queremos esses terroristas. Que tal dizer, nós entendemos por que Israel não quer esses terroristas? Exatamente. Se você não pode ajudar, fique quieto. Exatamente. Não é bem isso, cara. Esse é, eu acho, o lema do ano. Se você não consegue, Ajudar, fique quieta. É mais do que isso. Como você disse, Fleur, há um vídeo na ligação mostrando o Hamas impedindo os gazenses de sair. Sim, tentamos retirá-los para agir contra o Hamas, mas o Hamas impede a saída deles. Onde estão os apelos de quem se importa com os gazenses e palestinos para que o Hamas os libere? Não vi isso. Estou esquecendo os judeus. Você não quer que os judeus saiam das masmorras, Messabá, mas quer, estou supondo, que as crianças palestinas pelas quais você chora saiam da zona de guerra. Por que você não pede ao Hamas para deixá-los sair? Nenhum pedido foi ouvido. não vi nenhum. Não há nenhum pedido para o Hamas fazer qualquer coisa. Não há nenhum pedido para o Hamas se desarmar. Não há nenhum pedido para o Hamas desistir. Não há nenhum pedido sobre eles, o verdadeiro grupo terrorista, sabe? E mesmo assim, agora, tem gente achando ou sendo manipulada para acreditar que Osama Bin Laden talvez tivesse razão. Você viu isso? Talvez ele tivesse razão. Um deles é Tucker Carlson, sobre quem você falará depois. O mundo virou de cabeça para baixo. E isso é principalmente resultado das redes sociais, especialmente com a geração Z e também da grande mídia. Quero dizer, como dissemos no começo, a forma como eles cobrem isso, a forma como cobrem Gaza, a forma como não cobrem certas coisas, como o papel do Egito nesse conflito, como o fato de o Hamas não permitir que palestinos ou habitantes de Gaza saiam de certas áreas para buscar segurança, isso quase não aparece na mídia internacional e certamente não faz parte da narrativa, o que significa que eles estão intencionalmente criando uma narrativa que é imprecisa. Eles fazem isso conscientemente, o que é criminosamente irresponsável. É simplesmente inacreditável o que está acontecendo. E como eu disse, na mesma situação que vemos após ataques terroristas no Ocidente, vemos em Gaza, que é que o povo de Gaza não é a vítima dessa situação. Quero dizer, eles são no sentido de que são meio que um subproduto, como um efeito colateral. Eles são vítimas, mas eles não eram o alvo. Os judeus foram o alvo do Hamas em 7 de outubro, que foi o que iniciou essa guerra. Não inicie guerras se não estiver pronta para lidar com isso. E me desculpe, mas mais de 80% do povo de Gaza apoiou o 7 de outubro depois que aconteceu, depois que as imagens foram divulgadas, depois que tudo estava sendo transmitido nas redes sociais. Eles apoiaram, a maioria deles apoiou. E antes disso, eles votaram no Hamas em Gaza. Eu sei que eles não tiveram eleições por muito tempo, então talvez você possa dar um desconto nisso. Mas aquelas pesquisas depois de 7 de outubro, quero dizer, é revoltante. É revoltante. E ainda assim, de alguma forma, o mundo inteiro tem que ouvir e ser incomodado em todo evento esportivo, show e tudo que existe agora tem que ser sobre a Palestina, apesar do fato de que foram eles que começaram essa guerra. E sim, muitos dos civis também participaram, só para lembrar, em 7 de outubro aos milhares. E uma dessas pessoas, Emily, acho que você tem o relatório, era uma jornalista que estava ativamente envolvida no massacre de 7 de outubro. E agora o mundo inteiro está chorando porque há uma jornalista que nós matamos, que de fato era jornalista, mas também era terrorista. E tem outra jornalista, uma da Al Jazeera, a surpresa, que na verdade estava mantendo um refém. E os lugares onde essas jornalistas estão, assim como a UNRWA, foram usados como locais para esconder os reféns e colocá-los em condições de tortura. Sinto que ninguém percebe isso ou estão ignorando as pessoas de propósito. Não. Dizem que não ligam, né? Judeus são tema fácil. Eles ficam repetindo por aí. Eles estão em alta, exatamente. Ah, eles estão ignorando completamente porque está tudo sendo filmado? No dia 7 de outubro, jornalistas estavam filmando as atrocidades. Os terroristas também estavam, principalmente roubando os celulares de suas vítimas, enquanto as estupravam, sequestravam e tudo mais. Mas também possuíam celulares próprios. Mas tinha cinegrafistas. Sim, mas usaram os celulares dos judeus para ligar aos pais e dizer: matei 10 judeus, mas boas notícias, morreram este ano. Exatamente. Desculpa, Nazaré, exatamente. Certo, sim, aquele cara que ligou e disse: mãe, pai, tenham orgulho de mim. Eu matei alguns judeus, ele fez isso. Então, estamos muito felizes.
Ele disse: eu matei 10 judeus com minhas próprias mãos. O pai dele disse: louvado seja o Senhor. E a mãe dele disse: que você saiba, Deus, que a paz esteja com você. Eles estavam muito orgulhosos dele. Parecia até que ele disse: passei em Harvard. Eu achei que Josué era pior. Estou falando, é verdade. Harvard o defenderia. Harvard está defendendo, claro. Ele está defendendo o direito dele de resistência. E assim, o mundo fica de cabeça para baixo. E todo dia temos novos milagres em Gaza. Como, por exemplo, um garotinho que, aparentemente, esse canalha, Antônio Aguilar, disse que viu com seus próprios olhos, foi baleado. Eles o encontraram vivo e bem. E, claro, todas as diferentes crianças que estavam desnutridas porque estavam passando fome, agora estão em hospitais europeus recebendo tratamento para doenças congênitas ou tinham algum outro problema de saúde. E isso é o que eles estavam usando, como eu continuo dizendo à imprensa quando me entrevistam. Se a fome era tão prevalente, por que eles precisam escolher as crianças doentes? Mas Isso retorna à imprensa e à pressão. Todas aquelas... Eles investigaram e entrevistaram ele. O que você viu? Fale sobre o menino. Esse cara inventa contos de fadas no escritório e todos correm atrás. Histórias elaboradas que nunca aconteceram. Isso apesar do fato de que os empregadores dele, na Fundação Humanitária de Gaza, o demitiram porque ele estava se comportando muito mal. Ele também causava problemas. Eles o demitiram, dizendo que ele é delirante ou algo assim. E então, ele deu a ele um destaque no Tucker Carlson porque é isso que eles procuram. Todos o receberam. Eu, Piers, entrevistei ele com exclusividade. É ridículo. Ninguém checou os fatos ou ficou indignado desde o início. Quantos documentários da BBC não foram verificados quanto aos fatos? Quer dizer, acho que isso explica por que eles estão dizendo que 200 jornalistas foram mortos quando, você sabe, esse cara que só essa semana foi revelado, Abdullah Dawish, outro terrorista que foi morto em 2023, todos reclamaram e lamentaram que Israel matava jornalistas. E, na verdade, novas imagens revelam que ele... Bem, não são imagens novas, mas sim antigas de 7 de outubro, mostram que ele não só estava em solo israelense em 7 de outubro, mas também estava armado e usando uma faixa de cabeça do Hamas. Na verdade, não era jornalista. Não entendo por que a grande mídia e a imprensa internacional têm tanta dificuldade em admitir isso atualmente, mas é o que vemos. Sabe, vez após vez, acaba ficando claro que, na verdade, essa pessoa não era realmente uma jornalista. Então, jornalistas morreram. Não quero minimizar isso. É uma guerra e é terrível. A situação que se desenvolveu como resultado do Hamas. No entanto, quando dizem que mais de 200 jornalistas morreram, isso é uma completa besteira. Desculpa, hoje estou inspirada. 95% deles eram terroristas ou ligados ao Hamas ou a Al Jazeera, que seriam equivalentes. Ou se arriscaram entrando em zona de guerra, algo comum em conflitos. Isso é um risco. Mas pior do que isso, não é quantos jornalistas morreram na zona de guerra. É que Israel supostamente os teria alvo para assassinato, o que é absolutamente ultrajante. Aliás, gostaria de acrescentar que estamos falando da mídia internacional. Jornalistas israelenses têm ajudado eles. Aqui está outra história que você não vê na mídia internacional. Você não vê que novos restaurantes estão abrindo em Gaza? Claro que não. Esta semana, um Natal Bar. Isso não significa que todos os habitantes de Gaza... Sim, isso não significa que todos em Gaza estão aproveitando, ok? Claro que não. É o Hamas e as pessoas para quem o Hamas está dando dinheiro ou são terroristas. Mas o fato é que eles existem. Existem vídeos por aí se gabando nas redes sociais, de novo, com seus espetinhos de shawarma e sobremesas elaboradas. Você não vê isso na BBC? Nós vamos mostrar alguns desses vídeos. Você pode comprar o que quiser. Tudo isso faz parte de uma campanha. A questão é, o que acontecerá agora com Israel mantendo a ofensiva em Gaza? De repente, o Hamas está mostrando um pouco de flexibilidade nas negociações. De repente, eles dizem, talvez não devêssemos ser nós após a guerra. Basta ter uma autoridade administrativa palestina para que possam controlar e comandar. E tudo isso é simplesmente revoltante, revoltante enquanto nossos reféns estão lá sofrendo. Espero que Trump de novo tenha dito ontem à noite, essa é a última tentativa. Eu não sei o que vai acontecer, mas rezamos para que. Rezamos para que essas pessoas, que a gente consiga um acordo, ou que pelo menos a ofensiva faça seu trabalho e traga nossos reféns de volta para casa. É realmente uma situação difícil para nós.
É uma situação muito estranha. Eu estava conversando com alguns colegas ontem à noite que é quase como se não importasse. Não importa o que Israel faça neste momento, porque há desvantagens sérias e vantagens sérias em literalmente cada decisão na situação atual. Bom ponto, tanto faz esquerda ou direita. Agora isso não importa em Gaza, pois a operação pode colocar ainda mais em risco os reféns. Também é possível que aumente a pressão sobre o Hamas. Exatamente. E se não fizermos nada, é possível que o Hamas negocie. Improvável, mas possível. E também é possível que eles não negociem. Os reféns vão morrer de qualquer forma. Algo precisa mudar e ser feito. Não acho que essa seja a guerra mais longa de Israel. A outra guerra longa foi a... Não seria tão longa se Biden tivesse deixado fazermos o necessário. E não seria tão longa se aqueles países europeus, Austrália e Canadá, não tivessem reconhecido o Estado previsto para a próxima semana, o que só endureceu o Hamas. Basicamente. Certo, mas, sabe, tem outro motivo pelo qual está demorando tanto. Isso porque no passado tivemos outras mini-guerras em Gaza e não terminamos o trabalho naquela época. E como Netanyahu apontou, quero dizer, olha, eu discordo disso, mas eu entendo. Afirmando que sem você em 2014 não teríamos legitimidade para agir como agora. E eu discordo disso porque eu digo, olha, se você é uma líder e sabe que seu país está em perigo, então você mesma se dá a legitimidade porque teria sido legítimo. Todos os kibbutzim do sul disseram, termine o trabalho, ficaremos nos abrigos enquanto o Hamas atirar. Vamos apenas terminar o trabalho. E nós continuamos não terminando o trabalho. Não é só isso. Falar que não tínhamos legitimidade e os soldados que morreram em 2014... Em 2021 não foi legítimo. Sobre o que você fala? Exatamente. Esse trabalho na Operação Castelo, em 2008, já deveria ter acabado. Honestamente, não acho que isso termine hoje sem eliminar a República Islâmica do Irã, que patrocina, treina, financia e lidera não só o Hamas, mas também os Houthis, Hezbollah, Jihad Islâmica e outros grupos terroristas na região e no mundo. Só poderemos enfrentar a liderança do Irã quando estivermos prontos, talvez com mais legitimidade internacional, mas é preciso acabar com esse comando. Tem uma parte de mim que pensa que estamos condenados se fizermos. Estamos condenados se fizermos e estamos condenados se não fizermos. Se o mundo já nos culpa de qualquer jeito, melhor fazermos o que precisamos. Esse é o ponto principal. Isso era verdade. Preferimos pedir desculpas a sobreviver. Exatamente. Vamos seguir em frente com isso. Nós Ainda estamos trabalhando com o Catar. Sim. E quanto... Você pode culpar todo mundo? Por que estamos trabalhando com o Catar quando o Catar é um estado absolutamente terrorista? Um patrocinador do terrorismo. É Al Jazeera. Por que somos legítimos? Por que nos prejudicamos? E nem vamos entrar nos lugares que o Catar conseguiu neste país, no gabinete do primeiro-ministro. Mas acho importante agora focarmos no nosso segmento muito popular, Canalha da Semana. Certo, pessoal, tantos canalhas, tão pouco tempo. Ruth, comece hoje com o seu canalha da semana. Tucker Carlson, ele é o meu canalha favorito e tem sido por meses e meses e meses. Ele virou um antissemita furioso. E eu não digo isso levianamente, porque eu sei que as pessoas acham que, sabe, a gente só gosta de jogar esse termo por aí. Não, eu não faço isso. Ok, ele odeia judeus e não esconde. Essa semana eu queria focar só em uma coisa. Ele fez uma crítica baixa ao embaixador em Israel, Mike Huckabee. E ele fez isso dizendo primeiro, eu não sei. Sempre gostei do Mike Huckabee até ele dizer, mas ele distorceu totalmente algo dito por Mike Huckabee. O que ele disse foi, não é muito cristão da parte dele dizer, de repente ele está dizendo que Israel em Gaza é como o bombardeio britânico de Dresden. Quem poderia apoiar Dresden? Ele estava totalmente a favor de destruir Dresden. Isso não é cristão. Estou parafraseando, não citando, e qualquer um pode pesquisar isso. Sabe, eu só te remeto ao Novo Testamento. Isso não é. Cristãos não podem apoiar isso. Isso não foi o que Mike Huckabee disse em primeiro lugar. Primeiro de tudo, porque Mike Huckabee não estava defendendo o bombardeio de Dresden, embora tenha sido justificado. Ele estava apontando a hipocrisia da Grã-Bretanha, de Starmer, por atacar Israel quando ele disse, sério, a Grã-Bretanha alimentou o inimigo durante a Segunda Guerra Mundial?
A Grã-Bretanha se preocupou com a população civil quando bombardeou Dresden? Ele estava, na verdade, dizendo que Israel está alimentando a população e tomando cuidado para não matar civis. Ele não estava dizendo, está tudo bem, vamos encerrar. E para completar, Tucker então foi e atacou a operação do BIP, que feriu centenas de assassinos do Hezbollah. Assistindo a essas coisas, comemorando ataques com pager e pessoas tendo seus órgãos genitais explodidos. Coisas assim. Quero dizer, por que a gente comemoraria isso? Mas Ben Shapiro pulava de alegria quando isso aconteceu. Ele achou aquilo horrível. Como poderíamos ficar felizes com isso? Bem, eles são amigos dele. Sim, e sabe, ele se contradiz o tempo todo. Acho que ele está se tornando uma espécie de caricatura de si mesmo. Talvez seja só eu porque eu quero vê-lo desse jeito. Mas ele diz, o que o Piers Morgan diz, Israel é um aliado. O que é um aliado? O que isso significa? E aí ele diz, catar aliados. Então o cara é sabe quem entende ele perfeitamente? Nosso amigo Dami Kozak, que esteve aqui no programa. Você já viu as imitações dele do Castle com a peruca? Amy, nós te amamos porque você é muito engraçada. Mas ele realmente ilustra o tipo de figura caricata que ele está se tornando. Espero apenas que ele siga o caminho desacreditado da Candace Owens, que está sendo processada pelos Macrons, o que me deixa muito feliz. Mas eu só fico pensando se é como se ele estivesse chegando ao fundo da própria hipocrisia. Não tenho certeza. Talvez, mas a gente vê que ele é extremamente popular. Não sei como avaliar isso, né? Quantos milhões nas redes sociais, por exemplo. Mas Candace Owens também, ambas têm um grande fã-clube, o que é preocupante. Eu acho que a tendência de ódio aos judeus é, na verdade, uma forma de vermos jornalistas e figuras públicas se inclinando a favor disso, não contra. Ainda não chegou ao fundo do poço. Começou com Kanye e todos acharam que ele estava louco. Agora todo mundo copia ele. Pessoas antes fora do conflito, como a psicopata Ana Kasparian, tentam entrar na categoria de Hassan Piker, Tucker, Carlos, Candace Owens, exatamente categorias. O antissemitismo virou uma maneira de lucrar e obter mais cliques e visualizações, e esse é o modelo adotado por eles. O Qatar sempre observa e paga. Zatar está sempre contratando. Zatar contrata sempre. Com certeza. Bem, esse é um grande canalha. Queremos ver Tucker Carlson. Que vergonha, que vergonha. E um dia, e eu realmente tenho confiança nisso, um dia, quando olharmos para trás, todas essas pessoas terão estado tão do lado errado da história. Vai ser como pessoas que apoiaram Hitler, inclusive muitas aparentemente normais e até judeus que o apoiaram. É isso que você vai ser, e mal posso esperar para ver. Emily, quem é seu canalha da semana? A minha canalha desta semana é Shabana Mahmood, que é a nova ministra do Interior do Reino Unido. Sim, ela também é uma ativista anti-Israel. Ela foi uma das pessoas que realmente liderou um protesto no Reino Unido que acabou fazendo com que um negócio fosse fechado pelo crime, pela atrocidade de vender produtos israelenses. Ela faz parte de todo esse grupo do Free Palestine. Ela já apareceu em muitos vídeos em vários desses eventos diferentes. E no papel dela no governo, ela votou contra, ela se absteve de rotular a Ação Palestina como um grupo terrorista, grupo de ódio do Reino Unido que organizou protestos e vandalizou negócios judaicos. Eles também invadiram uma base militar do Reino Unido e danificaram 2 aeronaves por causa da Palestina. E isso era algo que ela aparentemente não sabia se deveria classificar como atividade terrorista. Agora, como secretária do Interior, ela comanda o combate ao terrorismo no país. Ela agora está no controle do MI5, ela está no comando da polícia. Ela está no controle de todas as políticas relacionadas à discriminação contra a comunidade judaica do Reino Unido. E hoje de manhã mesmo eu vi que várias sinagogas no Reino Unido foram pichadas com fezes do lado de fora dos prédios. Mais um dia na comunidade judaica do Reino Unido, agora sob comando de Shabana Mahmood. Shabana, se você assistir a este vídeo, verá o que motiva todas as decisões dela. Minha religião, Islã. Como muitos muçulmanos praticantes, minha fé é o mais importante na minha vida. É o principal motivo por trás de tudo o que eu faço. Eu sinto um chamado muito forte, da minha própria consciência, e minha consciência me chama para Deus. Então, como você pode ver, não há nada de errado em ser muçulmana, mas
quando você afirma explicitamente que isso é o único determinante em cada ação que você toma, talvez isso levante uma questão válida sobre quais serão realmente suas políticas, considerando quais foram suas ações anteriores, que é uma discriminação explícita contra a comunidade judaica. Então, Shabana Mahmoud, você é minha canalha da semana? Meu Deus, é realmente meio louco como o governo do Reino Unido e os ministros do gabinete estão desmoronando. A ministra anticorrupção foi pega por corrupção. A ministra da Habitação foi pega. Ouça isso. Ela expulsou inquilinos de uma casa que ela possuía. Ela fez exatamente o que a lei diz que você não pode fazer. Agora vamos expulsar o inquilino a uma certa taxa para que você possa aumentar o aluguel. Ela fez isso. Eles a pegaram. Ela teve que renunciar. E tem outro ministro, não me lembro qual, é algum imposto, um ministro envolvido com impostos, que foi pego fraudando o governo em relação a impostos. Este é o governo trabalhista sob assassinos e atendimento de 2 níveis. Eu só fico pensando quem prende nossa amiga Naya Corbani toda semana e velhinhos que dizem que o Hamas é terrorista, enquanto deixam tudo correr solto. Vou te contar o que vai acontecer neste fim de semana. O povo britânico está acordando e dizendo que já chega. Precisamos retomar nosso país. Fiquem atentos, acho que é sábado. Dia 13, no dia... No dia 13 vai haver uma grande marcha de britânicos. Claro, a grande mídia já está rotulando como extrema-direita, porque Deus me livre as pessoas realmente se importarem com seus próprios valores e quiserem manter seu próprio país do jeito que ele é. E talvez isso seja o começo de algo novo. Eu não sei. Tenho a sensação de que isso vai... Sabe o que é tão interessante sobre esse protesto que eles estão planejando para o dia 13? É que eles declararam explicitamente nada de máscaras. Sim, se você vir alguém usando máscara, essa pessoa não faz parte desse movimento. Sem violência. Violência, sem armas, sem racismo, de nenhum tipo. Famílias, exatamente. Eles querem pessoas de todas as origens presentes para apoiar o Reino Unido. Com certeza. Vamos ver o que acontece. Você consegue imaginar um protesto por uma Palestina livre sem máscaras? Sabe, mas a ironia é que o motivo disso estar acontecendo é por causa das bandeiras palestinas que por 2 anos eles viram nas ruas. Alguns começaram a exibir a bandeira britânica dizendo que aqui é a Grã-Bretanha, enquanto outros afirmaram que a bandeira é racista. A bandeira britânica é racista no nosso próprio país. Esse é, na verdade, o ponto crucial. Talvez o dia 7 de outubro realmente tenha acelerado algo no mundo. Tenho só mais uma coisa. Sei que precisamos acabar com os canalhas, mas você citou as bandeiras palestinas e preciso falar disso por causa do Irã esta semana. Alguns meses atrás, durante um jogo de futebol no Irã, começaram a gritar, que significa, enfim, a bandeira palestina no seu. Isso se tornou um canto de futebol muito popular no Reino Unido. E essa semana, no Irã, essa semana, vimos que pela primeira vez, torcedores da Irlanda do Norte, que estavam fisicamente em Luxemburgo quando isso aconteceu, mas estavam em um jogo de futebol, e todos esses ativistas anti-Israel apareceram com suas bandeiras palestinas, porque aparentemente isso tem algo a ver com o jogo de futebol entre Luxemburgo e Irlanda do Norte. Mas tudo bem, tanto faz. A resposta dos torcedores dele foi cantar: enfia a bandeira da Palestina no seu... Palestina no seu buraco. Salve sua Palestina. Salve sua Palestina da sua casa. Sacuda sua Palestina. Salve sua própria Palestina. Eles começaram a gritar isso em inglês. No dia seguinte, na Austrália, onde também houve uma marcha, aconteceu o mesmo. Acusam-nos de racismo por agitarem bandeiras australianas. E as pessoas que foram à praia, sim, a praia de Bandi, vieram com várias bandeiras da Palestina. E essa é uma área onde há muitas comunidades judaicas. Bem, e algumas outras pessoas também vieram e começaram a cantar isso. Então, isso virou uma resposta sua à inserção da Palestina em assuntos não relacionados. É isso que estou dizendo, que no final das contas eles cansam as pessoas com esse papo santimonioso, sabe? Essa baboseira. Ok, Xoxana, quem é seu canalha da semana? Então, meu canalha, vou tirar o foco de Israel por um instante e colocá-lo no Talibã.
Meus canalhas dessa semana são os socorristas que se recusaram a tocar em mulheres após os terremotos no Afeganistão e as deixaram morrer. Porque o Talibã criou uma situação em que 21 milhões de pessoas, por serem mulheres, não podem ser tocadas, não podem sair de casa, não podem sair sem estarem completamente cobertas e veladas, acompanhadas por um homem. Elas não podem ir ao médico. Assim, mulheres feridas que escaparam do terremoto não receberam atendimento, pois médicos homens não podem tratá-las e mulheres não podem ser médicas. Então, quando falamos sobre hipermodéstia, e esse é o meu assunto, tá? Eu falo sobre isso no mundo ortodoxo. Quando falamos sobre isso, não é só uma foto, colocar mulheres no fundo do ônibus não é só um assento. Colocar mulheres sempre no fundo da sala não é apenas uma posição, mas transformá-las em outros. E quando você transforma uma pessoa em outra e não permite que ela seja vista plenamente como um ser humano, isso leva a danos graves e até à morte. Então, milhares de mulheres e meninas não estão recebendo tratamento, e muitas delas morreram simplesmente por serem mulheres. Porque o Talibã não permite que elas sejam vistas como seres humanos. Eu vi esse relatório e fiquei extremamente arrepiada, porque isso está realmente acontecendo agora e ninguém se importa com os 21 milhões e meio ou quase 22 milhões de seres humanos no Afeganistão que não são vistos como seres humanos. Obrigada, Chris Martin, por definir quem é. Graças a ele, agora somos humanas. Mas as pessoas precisam entender. Tirem o foco de Gaza por um segundo. Tirem o foco de onde todos estão mandando vocês olharem e olhem para onde ninguém está deixando vocês olharem. Porque se vocês virem o que está acontecendo lá, talvez realmente consigam ajudar as pessoas. Talvez realmente consigam dizer, espera, isso não está certo. O que posso fazer por quem realmente precisa da minha ajuda? Ninguém as enxerga como humanos? Meus canalhas da semana não são só o Talibã, mas também as pessoas que os deixam no poder porque simplesmente não se importam. Com certeza. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa sobre o Talibã. Você está absolutamente certa. E o Ocidente defende esse tipo de gente. Você entende? O Ocidente glorifica os islamistas do terceiro mundo. E o Talibã? Isso é o mais chocante. Nós sabemos que isso acontece. Assassinatos por honra, o fato de médicos não poderem tratá-las, mas estupradores poderem estuprá-las. E uma vez que elas são estupradas, então ou elas têm que ser mortas, ou têm que ser presas, ou... Por terem sido estupradas. Certo. Então, isso está acontecendo em todo o mundo? E o Ocidente não denuncia. Eles não denunciam isso. E, infelizmente, isso está chegando a uma cidade europeia perto de você. E é pior do que isso. A CNN, na verdade, foi ao Afeganistão com um influenciador que foi convidado pelo Talibã, um influenciador homem. Eu não me lembro do nome dele. Vou tentar conseguir o vídeo. Para ver que o Talibã não é tão ruim assim. A CNN cobriu a viagem dele mencionando: você falou com mulheres e meninas? Ele respondeu que não via por esse lado. E a CNN simplesmente deixou passar, porque CNN, você é totalmente cúmplice. Você é cúmplice do apartheid e genocídio de gênero no Afeganistão. Total cúmplice. E o Irã? Sério mesmo? Vamos falar a verdade. É vergonhoso. É vergonhoso. Os liberais, esses chamados liberais que, sinceramente, vocês simplesmente venderam suas almas porque odiar judeus talvez seja mais fácil. Esse é o mundo das mentiras, mas vamos prevalecer e não nos importamos. Então, o meu canalha da semana é alguém que mencionamos brevemente antes, chamado Antônio Aguilar, que foi das Forças Especiais Boinas Verdes por 25 anos. Foi no Afeganistão, exatamente onde você mencionou. Ele trabalhava para a Fundação Humanitária de Gaza. E, infelizmente, em vez de fazer o trabalho dele, ele foi demitido por ser incompetente e provavelmente um idiota. E depois fingiu que foi demitido por ser um denunciante das coisas terríveis que a Fundação Humanitária de Gaza e as Forças de Defesa de Israel estavam fazendo com os inocentes de Gaza. E uma das coisas sobre as quais ele falava com tanta emoção em todas as plataformas de mídia que deram espaço para esse canalha era que ele viu um garotinho indo buscar comida e sendo morto a tiros bem na frente dele. Uma história trágica e horrível. Apenas para descobrir que, milagre dos milagres, o menino está vivo e bem. Então, Antônio Aguilar, você já é um canalha por fingir que saiu porque era um denunciante, quando na verdade foi demitido por ser um idiota incompetente, mas agora você também é um mentiroso.
como todos nós já sabíamos, porque conhecemos o bom trabalho que a JHF está fazendo sob ataque do Hamas, de outras pessoas atirando em inocentes tentando conseguir comida. E você está fingindo e mentindo, dizendo que é a GHF que está fazendo esse trabalho maravilhoso, onde até os próprios trabalhadores foram mortos. E a ideia era proteger as pessoas tentando conseguir comida. E claro, Tucker Carlson e seu canalha o acolheram, e Piers Morgan e todo mundo fizeram exposições incríveis sobre um idiota em busca de atenção que perdeu o emprego e decidiu se transformar em um famoso denunciante que nunca foi, falando sobre assassinatos que nunca aconteceram. Então, Antônio Aguilar, se você não é um canalha, eu não sei quem é. Meu canalha. Da semana, certo? E sempre há heróis maravilhosos que nos dão fé na humanidade, graças a Deus. E é assim que sempre terminamos nosso maravilhoso programa. Claro, Shana, quem é o seu herói desta semana? Meu herói é o jovem Khaled, um homem ultra-ortodoxo que enfrentou um terrorista, ou talvez dois. As notícias, obviamente, estão muito... neste momento não sabemos exatamente o que aconteceu, mas sabemos com certeza que ele pelo menos matou um terrorista que, infelizmente, havia assassinado pessoas em um ônibus esta manhã em Jerusalém. Você sabe que há muito o que dizer sobre o alistamento, quem serve no exército e quem não serve no exército. E sim, precisamos consertar isso, há muito a ser feito, mas quando alguém se levanta e protege seu povo, precisamos chamá-los de heróis que eles são. Obrigada por solicitar sua licença de arma no ano passado, por estar vigilante e por tomar a iniciativa para salvar vidas. Ao jovem coreano, cujo nome desconheço e talvez nunca saibamos, você representa um símbolo de cidadão protegendo outros cidadãos. Agradecemos, você é meu herói da semana. Com certeza. E você sabe, neste país, quando não estamos lidando com inimigos externos, de alguma forma estamos encontrando divisões entre nós mesmos. Então, é bom ter um momento para entender que os heróis vêm com capas diferentes e de todos os lugares. E não vamos esquecer disso. Sim, muito importante. Maravilha. Emily, quem é o seu herói? Meu herói da semana é Jonathan Kenrick. Nós adoramos o Jonathan. Ele é sempre ótimo, mas essa semana ele esteve no programa do Piers Morgan, na verdade com Mehdi Hasan, um dos mais prolíficos antissemitas, e jaca. E, é engraçado, sabe, né? O Mehdi tem um livro chamado Como Vencer Qualquer Discussão, mas a resposta dele para argumentos de qualquer pessoa que aponta a hipocrisia e as falácias ilógicas, ou melhor dizendo, falácias lógicas que ele adora apresentar sobre Israel, é bloquear, inclusive eu. Então, aparentemente, é assim que você vence discussões, bloqueando as pessoas. Enfim, aqui está o trecho do Piers Morgan. Houve uma vaga de emprego. Israel finalmente se livrou de Abu Beida, um indivíduo muito prolífico e melhorando sua propaganda do Hamas. Genocídio do homenzinho. Gestão criminosa. Homenzinho, você tenta colocar um alvo em Melon Leve e em mim está tentando colocar um alvo em mim. Eu, pequeno merdi de... Não me impressiona, mas estou te dizendo... Melhore seu árabe. Você continua dizendo que eu sou Hamas só porque melhorei um pouco meu árabe. Acho que você é um criminoso de guerra, John. A caminho de se tornar um porta-voz muito prolífico de crimes de guerra, envolvido em violência sexual. Como você viu, Jonathan destacou como Mehdi Hasan tem sido excelente em fazer propaganda para o Hamas. Agora que Abu Ida foi eliminado, como explicamos na semana passada, o cargo está aberto, um encaixe perfeito para Mehdi Hasan. Acho que ele deveria considerar. Parabéns ao Jonathan Conricas por mexer com o Mehdi, foi ótimo ver isso. E Mehdi Hasan, você é meu canalha. Desculpe, Jonathan Conricas é meu herói, mas Mehdi também é um canalha, eu acho. Meu canalha. Já fui canalha muitas vezes, sim, e Jonathan pela primeira vez como herói. Foi lindo ver como ele o afetou, forçando-o a partir para ataques pessoais. Como Margaret Thatcher dizia, quando insultam, é porque já perderam o argumento. Muito bem, Ron. Bom herói, Emily. Rusi, qual o seu herói da semana? Certo, meu herói é alguém que mencionei antes e é o embaixador Mike Huckabee. Agora, não por uma coisa em particular, embora ele seja impressionante em relação a Israel. Primeiro de tudo, ele sempre se posiciona
quando é entrevistado pela mídia internacional, defendendo o comportamento de Israel em Gaza, defendendo o direito de Israel à terra de Israel, defendendo tudo o que Israel faz, na verdade. E é verdade que o chefe dele é o Marco Rubio e, claro, o Donald Trump. Acho que é isso. Ele os representa, mas com seu próprio estilo. E eu também tenho que destacar que ele é hilariamente engraçado no Twitter, ou X. Quando ele está criticando alguém, ele faz isso de uma forma hilária. Então, realmente vale a pena segui-lo. Ele sempre faz um comentário sarcástico hilário. E quando ele está sendo extremamente sério, ele também está sendo engraçado. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que ele também toca saxofone. Esse é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal, ele é uma figura. Ele é um cara realmente legal. E ele sempre, sabe, escuta, no fim das contas, sobre a questão do Irã, ele foi uma voz que influenciou muito o Trump. E por isso temos que ser muito gratos. Sim, só mais um pouco, porém. Só mais um pouco, só mais um pouco. Ouça ele só mais um pouco. Sim, maravilhoso herói. Ele já foi nosso herói antes e tenho certeza de que será nosso herói muitas outras vezes, embaixador Mike Huckabee. Certo, e o meu herói talvez seja um pouco menos conhecido nesses círculos, mas eu só quero dar um pouco de contexto sobre outra coisa que está acontecendo no mundo agora. Bem, na Espanha há uma volta de bicicleta, você chama de corrida, uma corrida de bicicleta. Não sou do mundo das bicicletas, desculpem pessoal, mas se chama Vuelta e percorre todo o país. É como o Tour de France, mas na Espanha, basicamente. E como alguém os chamou, a Brigada das Camisetas Pretas, os manifestantes pró-Palestina, têm agitado bandeiras palestinas, carregando faixas dizendo que neutralidade é ser cúmplice, boicote a Israel contra a equipe de ciclismo israelense. Este é um esporte internacional, nós temos uma equipe, a equipe é muito boa porque há muitos ciclistas neste país, tenho que dizer. E basicamente eles tiveram que encurtar uma das corridas em Bilbao. O pessoal da ETA, que são terroristas locais deles, esteve envolvido com a brigada TTAL dos palestinos. Eles têm emitido, sabe, alertas de segurança. Bloqueando os concorrentes, alertas de segurança. É horrível o que está acontecendo agora na Espanha. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, claro, interveio e disse que apoia a ideia de expulsar a equipe israelense. Tudo isso está acontecendo na Espanha neste momento. É vergonhoso. E, claro, né, o governo insano de Pedro Sánchez tem sido cúmplice de todos esses jihadistas horríveis que estão basicamente tentando boicotar a equipe israelense. Mas em meio a tudo isso, houve uma heroína, e é uma senhora com quem tive a verdadeira honra de jantar em Jerusalém há alguns anos. Isabel Ayuso é a presidente da Comunidade de Madrid, ou seja, da região de Madrid, e ela se manifestou no X e em todos os outros lugares, basicamente dizendo: vocês são antissemitas, vocês estão boicotando os judeus. Isso é algo que vimos, sabe, na Segunda Guerra Mundial. Vocês estão basicamente atacando atletas e arruinando todo o espírito do que o esporte deveria ser. Agora, estar na Espanha e se posicionar de forma tão clara, tão moralmente clara, quando essa multidão basicamente está trabalhando dobrado, para mim, Isabel Ayuso é uma heroína não só hoje. Ela esteve ao nosso lado o tempo todo, enfrentou o presidente do seu país. E então, Isabela, eu te amo. Eles ajudaram a mim e a muitas pessoas na Espanha e em todo o mundo. Muito obrigada. Obrigada, Isabel Ayuso. Obrigada. Então, Ryan Quad agora em espanhol. Sim. espanhol. Bem, na verdade todos os podcasts da Joy, né, agora estão em vários idiomas. Desenvolvemos inteligência artificial em vários idiomas e lançaremos uma JNS em espanhol. Sim, China. Desculpe, fique de olho. Podemos muito bem ter o COD em espanhol em breve. Bem, nós Já temos meu podcast em espanhol. Quero dizer, diferente de você, o meu é espanhol com inteligência artificial. Mas é o que... Sotaque, o que é isso que eles te dão? Bem, Sim, não. A questão é que soa tanto como a minha voz que um familiar meu disse: ah, você sabe, você costumava falar espanhol.
mas eu não percebi que você falava tão fluentemente ontem à noite. Inteligência artificial, impressionante o que conseguem fazer atualmente. Assusta um pouco porque também existe uma versão minha em alemão. Por que não fazemos o quad em árabe? Foi o que eu pensei. É uma boa ideia. Ela é arquiteta, esses aprendizados. A versão tem muitos detalhes específicos que você não quer em inteligência artificial. Além disso, árabe, porque há certas terminologias que são usadas para certos tipos de coisas que você só usaria, tipo se você fosse um regime, ou só usaria se você fosse... Bem, qual é a palavra em árabe para canalha? De qualquer forma, muito obrigada por assistir ao nosso programa Só na JNS. Até a próxima semana.